Hoje iremos falar sobre um dos países mais polêmicos do mundo, Cuba, amado por uns e odiado pelos outros. Para falar sobre Cuba, precisamos voltar para 1492, onde a ilha de Cuba foi colonizada pela Espanha, onde foram trazidos muitos africanos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Os Estados Unidos tinham muito interesse em Cuba e tentou diversas vezes comprar a ilha da Espanha. E em 1968 teve início a Guerra pela Independência de Cuba. E como os Estados Unidos tinham interesse no território cubano, eles passaram a auxiliar o povo contra o governo espanhol. A Espanha não conseguiu enfrentar o exército americano, e então eles assinaram o Tratado de Paris, onde concediu o controle de Cuba aos Estados Unidos. Após isso, tiveram muitas manifestações para que Cuba fosse anexada aos Estados Unidos. Porém, o líder da independência, José Martí, que já tinha morado nos Estados Unidos, não acreditava que a anexação aos Estados Unidos seria melhor para Cuba. E então, em 20 de maio de 1902, Cuba conseguiu a libertação dos Estados Unidos. Após a independência, Cuba passou a ser governada por diversos presidentes. E em 1933, Fulgêncio Batista, um militar cubano, instaurou um golpe de Estado em Cuba e serviu como presidente da ilha de Cuba entre 1940 a 1944. E em 1952 deu outro golpe de Estado e, com o apoio dos Estados Unidos, deu início a um governo ditatorial, que durou entre 1952 a 1959, onde foi marcado pela corrupção, como governava de forma autoritária, perseguindo opositores e censurando a imprensa. Na primeira metade do século XX, houve muitos americanos no território cubano. Cuba virou paraíso para os ricos norte-americanos. Na época, Cuba ganhou o apelido de Bordal dos Estados Unidos, pois os americanos se aproveitavam da alta prostituição, cassinos e charutos, e o melhor que Cuba poderia oferecer, enquanto a população cubana vivia em moradias precárias e com pouquíssima renda. Desde antes do segundo golpe aplicado por Fulgêncio Batista, a corrupção já era comum no governo cubano, sempre buscando favorecer os interesses dos norte-americanos. As melhores terras cubanas foram destinadas às empresas norte-americanas que tinham interesse na agricultura da ilha. Os Estados Unidos passaram a ganhar muito e a desigualdade em Cuba era cada vez maior. Então, aqui entra Fidel Castro, que juntamente com seu irmão Raul Castro e outros cubanos, que eram contra o governo de Batista, prepararam um golpe de Estado. Porém, o plano de Fidel foi falho. Fidel e seu irmão foram presos, onde passaram 22 meses na prisão e foram soltos em 1955, se exilando no México com medo de serem mortos pela ditadura cubana. E foi lá onde Fidel e seu irmão conheceram o médico argentino Ernesto Guevara, mais conhecido como Che Guevara, onde se uniram, voltaram para Cuba em 1956 para derrubar o governo militar de Batista. Passaram 2 anos fazendo ataques a quartéis da região, distribuindo armas para os populares e recebendo apoio de diversos cubanos que eram contra a ditadura de Batista. Os Estados Unidos, percebendo isso, deixou de apoiar o governo de Batista e fez um ataque agressivo com a intenção de expulsar os guerrilheiros. Porém, foi um grande fracasso e Fidel, Che e Raul, juntamente com os guerrilheiros, mesmo em menor número, conseguiram a vitória. E no final de 1958 aconteceu a Batalha de Santa Clara, onde Che Guevara liderou 300 guerrilheiros na batalha, onde descarrilharam um trem que trazia soldados, armamentos e munições para os soldados de Batista. Os guerrilheiros tomaram pontos importantes na cidade, e no dia 31 de dezembro de 1958, tomaram Santa Clara e em menos de 24 horas, Fulgêncio Batista deixa Cuba e vai para a República Dominicana. E em 1º de janeiro de 1959, a Revolução Cubana acabou com a ditadura de Fulgêncio Batista e o controle dos Estados Unidos. Fidel e seu irmão Raul, juntamente com Che, tomaram Havana e instauraram um novo governo. Nos primeiros anos, o governo de Fidel reduziu os valores de aluguéis, eletricidades e outros serviços básicos para a população cubana. Também aboliu a discriminação racial, realizou a reforma agrária e estatizou empresas que até então pertenciam às empresas norte-americanas e as tornou pertencentes do governo cubano. E foi então, em 1961, que o governo americano declarou embargo total, deixando de comercializar com o país. Cuba então passou a comercializar com a Europa, e principalmente com a União Soviética e outros países. Os
Os principais investimentos do governo cubano foram nas áreas da saúde e da educação, que sempre serviram de exemplo para o resto do mundo. Na década de 90, com o fim da União Soviética, Cuba perdeu seu principal aliado e foi uma década muito dura para o país. E em 1993, o governo dos Estados Unidos aprovou a lei que previa sancionar qualquer país que comercializasse com Cuba. Então começaram a improvisar balsas, arriscando a sua própria vida para chegar até a costa norte-americana. Por um tempo, existiu a política do pé molhado, pé seco, onde qualquer cidadão cubano que chegasse até os Estados Unidos poderia ficar no país legalmente, mas essa lei chegou ao fim em 2017, durante o governo Obama. Fidel Castro morreu em 2016 e seu irmão Raul assumiu seu lugar sendo presidente até 2018. E em 2021 se aposentou da política. O governo cubano abriu o país para turismo, que virou uma das mais importantes fontes de renda para o país. Porém, com a pandemia, o turismo foi prejudicado. O então presidente de Cuba é Miguel Dias. Cuba é um país cuja população ganha um salário baixíssimo. Por isso, muitos cubanos saem do país a trabalho. A imprensa sofre muitas censuras e ainda não há eleições diretas para presidente. Cuba sofre com o embargo dos Estados Unidos até hoje, já fazem mais de 60 anos. A ONU já votou 31 vezes contra o bloqueio, mas os Estados Unidos insistem em dizer que a causa dos problemas de Cuba é o socialismo. E o governo cubano aponta esse embargo como a base de todos os problemas enfrentados pelo país.